Bíblia, por favor. Na carta de Paulo aos Romanos, eu vou fazer uma explanação de um versículo, que ele é muito usado por nós, mas muitas vezes pouco compreendido. E aí depois eu vou fazer essa base para que eu possa ir ao texto que nós temos que meditar hoje aqui juntos. Você está com fome da palavra? Hoje nós vamos viver a segunda ministração sobre rompimento. Você se lembra que nós vivemos aqui alguns dias uma série de ministrações sobre sabedoria. Até falamos de sabedoria emocional. Existem muitas pessoas que são alegres, mas não são felizes. E algumas pessoas que são cheias de conhecimento, mas não são sábias. Então nós falamos de sabedoria emocional. Depois nós falamos de imersão, uma vida cheia do Espírito. Então o que é um homem, uma mulher sábia, cheia do Espírito? A única coisa que resta para ele fazer é romper. É, na verdade, acessar, alcançar todos os anseios e propósitos que o Pai tem para a vida dele. Mas a Luciana, hoje de manhã, me mandou uma mensagem dizendo assim: apóstolo, quais são as canções que o senhor quer hoje usar no culto? Eu disse: Lu, eu não sei. Peça ao Senhor que te dê um comando, porque eu estou com dificuldade ainda para discernir qual a palavra que eu vou ministrar na comunidade hoje. Não estou conseguindo entender o que Deus quer. Então, durante todo esse dia, eu fiquei debruçado nesse texto. Eu acredito que este culto de hoje pode ser para uma pessoa só que está aqui. Para os demais, talvez, seja apenas um complemento daquilo que você tem. Mas talvez esse culto está sendo gerado hoje para vamos estender para 2 pessoas, talvez, ou alguém que está nos assistindo, em casa agora. Porque é uma palavra muito costumeira e comum para todos nós. Tudo que nós vamos ler hoje, todos nós sabemos e conhecemos. Todos nós temos acesso a essa palavra, mas alguém precisa hoje de um rompimento para que possa acessar coisas extraordinárias do Pai, em nome de Jesus, amém? Romanos, capítulo de número 8, é um dos capítulos mais grifados nas Bíblias, porque ele é bastante interessante. Eu quero ler com você a partir do verso 25, este capítulo, do versículo 18 em diante, o Paulo está falando sobre algumas ações, algumas primícias do Espírito do Senhor, do Espírito Santo. Paulo está falando também, escrevendo para eles, acerca da necessidade de termos esperança, da necessidade também de termos uma vida de intercessão, de oração, de súplica. E lá no final ele termina falando sobre a eleição. Todos nós fomos eleitos por Deus para um propósito. Nenhum de nós somos acaso. Nós não existimos por um acaso. Nós existimos por um propósito. E tudo que vivemos tem um propósito de Deus, para um momento oportuno e específico. Diga para o teu irmão: tudo que você vive tem um propósito específico para o nosso Deus. Então, vamos ler desde o versículo 25, que diz assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Quantos aqui têm coragem de dizer que tem fé? Os que não se manifestam não têm coragem? Quantos aqui têm fé? E o que é fé? Certeza, convicção, a prova do que eu não vejo, mas eu creio que vai fazer. Então o vendaval se levantou, o tsunami se levantou, e você diz: eu tenho fé, pode vir, mas o Senhor não me desamparará. Não é assim que você age por fé? Você tem algo para você quitar, pagar, honrar, realizar, um exame para fazer, a medicina te deu um laudo, mas você diz: pela fé, eu creio que Deus vai alterar essa situação. Não é assim que é fé? Fé não é acertar, mas o que tem que fazer com fé? Esperar com paciência. E o profeta, ele diz que quando nós esperamos, nós na verdade descansamos. Nós precisamos entender que nós precisamos adquirir a palavra para a nossa vida, para viver com sabedoria. Muitos de nós dizemos que temos fé, mas não temos paciência para esperar o cumprimento. E normalmente o cumprimento de uma palavra está ligado à minha maturidade e à minha resposta a Deus.
Deus fala algo à vida do Paulo, o Paulo precisa estar maduro para essa palavra se cumprir. É igual a carteira de motorista. Nós temos no Brasil uma legislação. Você só pode tirar carteira de motorista com 18 anos. Você até pode saber dirigir carro com 17, com 16, com 15, com 14. Mas a lei diz que a habilitação é com 18. Então, no mundo espiritual, também existe um período de maturação de Deus, para que eu e você possamos agir e estabelecer aquilo que Ele está direcionando a nós. Então, muitas vezes nós temos a fé específica para aquela palavra, mas não temos a maturidade para o cumprimento dela. Outras vezes, temos a maturidade, mas na verdade não temos atitude. Então, quando nós deveríamos responder a palavra, nós não respondemos a palavra. Então, por exemplo, quando você vai na sua fazenda, lá não sei quantos mil alqueires tem a sua fazenda, e quando você vai lá aquele lugar que guarda, no depósito que guarda sementes, e elas são geneticamente tratadas, para que cada semente lançada produza e traga uma colheita abundante para você. Diga comigo assim, ó, semente gera semente. Então, da semente que você plantou, você vai colher semente para plantar de novo. E mais do que plantar de novo, você vai trazer suprimento para a sua vida. Então, quando você ouve a palavra e você permite que ela seja plantada em você, então ela vai germinar em você para dar um fruto e vai manter o seu celeiro cheio de semente para colheitas futuras. Mas o problema nosso é que deveríamos reagir à palavra, mas a gente não reage. Então, eu preciso que você, que tem dificuldade para reagir, segundo aquilo que Deus está direcionando você para você se posicionar. O ano de 2018, ele será um ano de glória de Deus na sua vida, como foi 2017, como será 2019, como será 2020. Só que, na verdade, o nível de acesso às coisas de Deus depende de mim e de você. Depende o quanto estamos disponíveis e dispostos a agir, a estabelecer. Às vezes nós pedimos assim, Senhor, fala comigo, me dê uma palavra de sinal. Às vezes Deus não te dará uma palavra de sinal. Às vezes Deus vai falar para você, enquanto você não agir, você não consegue ver o sinal. Por quê? Porque quando você vai diante daquela sua fazenda, como eu estava dizendo, cheia de muita terra, você vai plantar, o que você vê? Terra e uma semente jogada no chão. Mas o que você precisa fazer para aquela semente da vida? Cuidar dela. Há um processo de irrigação, há um processo de adubação, há um processo que você vai fazer até que você possa ter acesso à colheita. Mas enquanto você não vê aquela semente germinar, o ciclo é de espera. Mas você não fica esperando o broto sair para ir tomar providência. Não, você vai irrigando. Você vai lançando os fertilizantes, os adubos específicos segundo cada semente. O problema nosso é que nós ouvimos a palavra que é uma semente, mas nós queremos na verdade tomar providências e tomar atitudes quando a gente vê o broto saindo daquela semente. Não. A palavra que Deus tem liberado acerca de você, acerca de nós, como Ele disse para nós, que é para nós vivermos o reino e edificar a terra, é a palavra que Ele deu para nós em 2018 para essa casa. Vocês vivam o reino, sejam o reino, e põe a mão e comece a edificar, não no que você está vendo, mas no que você está crendo. Então existem momentos da sua vida que você não terá uma palavra para você olhar para ela. Você vai ter que tomar uma atitude segundo a fé que você tem. Talvez você está aqui hoje para tomar uma atitude. Fala isso para o teu irmão. Talvez você esteja aqui hoje para tomar uma atitude. Que atitude é essa? De uma semente que já foi direcionada a você já faz tempo. E talvez hoje Deus está dizendo para você, se você não agir, a semente vai embolorar. Ela vai ficar improdutiva. Você já guardou documentos em gavetas, em armários por muito tempo, em saquinhos, em pastas, e depois de muito tempo você foi acessar aquele documento, ele não cheira mal, não tem um negócio que começa a coçar o nariz, porque ficou armazenado, ficou ali abandonado, ele não teve acesso ao ar, não transicionou o ar ali. Em nome de Jesus, tome essa palavra hoje e se posicione segundo aquilo que o Senhor já lançou acerca de você, e tome uma atitude hoje. Seja homem e mulher de Deus
hoje. Se entregue para Cristo hoje. Coloque-se na brecha, na fenda da rocha, como Ele já te ordenou hoje. Posicione-se agora. Não espere que Ele te dê uma palavra ou alguém fala assim, diz o Senhor. Na verdade, Ele quer que você se posicione, para que você possa acessar uma colheita abundante e futura, que tem para mim e para você, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, a posição sua traz para você uma colheita abundante e futura. Em 2004, quando eu estava participando de um culto, que Deus me liberou uma palavra dizendo para mim: Paulo, eis que pus adiante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu tive dificuldade para digerir aquela palavra e resisti muito. De 2004 a 2018, já vão fazer 14 anos. Faz 14 anos que eu rego essa palavra. Faz 14 anos que eu adubo essa palavra. Faz 14 anos que eu preparo a terra para essa palavra. Mas eu sei, querido, em nome de Jesus, eu sei que essa palavra, no tempo exato da maturidade do Paulo, eu tenho convicção que no tempo exato, o Senhor vai fazer com que essa palavra, ela rebente, rompa e se torne uma realidade conforme ela foi lançada, porque eu tenho diariamente cuidado dessa palavra. Estou falando da minha vida para você se amparar naquilo que eu estou te dizendo. Existe a palavra que Ele diz, que Ele direciona, e nós temos que regá-la, nós temos que cultivá-la, nós temos que alimentar, para que na verdade ela seja uma realidade em nós. Mas existem muitos de nós que a palavra não faz mais parte de nós, e não temos mais expectativas de esperar. Por que muitos não aguentam esperar? O salmista diz isso, no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Mas no 70 ele muda o tom da música: apressa-te, ó Deus, em me ajudar. Assim somos muitos de nós. Começamos dizendo: ai Senhor, pode realizar, porque eu não tenho pressa, eu sei que o seu tempo é o melhor, porque o tempo do Senhor é perfeito, é absoluto, é soberano. Enquanto na verdade você tem um pouquinho de paciência, mas na hora que ela se esgota, você fala: não vai tomar essa vida, Deus. Talvez para você a palavra é só mais um pouquinho de paciência. Fala baixinho no ouvido desse irmão que está quase cochilando. Fala assim para ele: para você só mais um pouquinho de paciência. Você já foi fazer comida atrasada? Não consigo pregar, gente. Você já foi fazer comida atrasada? Nem fala, eu vivo atrasado. Não, mas aquela atrasadinha assim, ó. O marido, o Zé, que não suporta comer comida quente, ele está chegando em casa e você está botando o arroz no fogo. E o bicho não vai, você começa a aumentar um pouco a água, para ver se acelera um pouquinho o negócio, para o negócio ficar mais mole, mais depressa, e o negócio, a comida sai fora do ponto. Não é ruim? Uma papa, não é uma papa? É horrível. As coisas fora do tempo são terríveis. Eu vou falar agora como pastor: o que eu tenho mais visto hoje são pessoas viver fora do tempo de Deus na vida dela. Muitos querem ser o que não foi chamado para ser, e outros não estão vivendo o que foram chamados para ser. Alguns são precipitados e querem que Deus cumpra os seus caprichos, e outros, na verdade, que deveriam se posicionar, estão degladiando com Deus. Enquanto você degladeia, a sua vida para. Você não está brigando com gente, você não está brigando com esse familiar seu aqui, com esse conhecido seu aqui. Você está discutindo e brigando com o soberano. Você pode dizer isso comigo? Deus é soberano. Você sabia que Deus é soberano? Se Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. Então, briga com Deus é derrota na certa. Com Deus não se briga, com Deus se prostra. E fala para Ele: Senhor, eis-me aqui, para que se cumpra a tua vontade. 2015, em fevereiro de 2015, eu fui para Uberlândia participar de uma conferência da RANC, e quando nós estávamos prontos para vir embora, foi nos últimos dias de fevereiro, no dia 28 inclusive, a profetisa Márcia faz aniversário no dia 1º, eu cumprimentei ela na madrugada, porque eu saí de Uberlândia meia-noite, cheguei em casa às 4 da manhã para ministrar aqui às 9. E na madrugada, antes nós saímos de Uberlândia para acabar a conferência, Deus falou assim para mim: Paulo, vai ali naquele homem ali, e fala para ele que ele precisa liberar uma palavra na sua vida. Eu falei: está de brincadeira? Eu não gosto disso.
Deus falou isso comigo, porque eu não gosto disso, eu não suporto esse tipo de coisa. E aí eu falei, Deus falou para mim vir aqui, porque você tem uma palavra para mim. Aí ele me abraçou, começou a dar risada, a gargalhar. O natural já começou a falar, tá de brincadeira, né? De repente ele fala assim, Pai, a partir de hoje o Senhor apressa e acelera o ciclo da maturidade do Paulo. Em 1 ano, ele amadurece 10. Eu vou falar para você, Deus desatou coisas na minha vida de 2015 até agora, por causa de uma palavra de obediência, que eu aceitei o tempo da maturação. Viver tempo de maturidade é ser forjado em Deus. Viver maturidade é deixar a criancice e a meninice de lado, é não se milindrar, é não se acovardar, é não se permitir ser questionado por aquilo que você acha que você não é. Até porque na verdade nós não somos nada, nós só somos servos do Senhor, nada mais do que isso. Então existem pessoas que não se tornam maduras, não se tornam maduras por causa desse tipo de atitude, desse tipo de ação. Entra ano e sai ano, ela continua pensando e agindo e reagindo com a mesma infantilidade espiritual de sempre. Tem palavra de fé para todo mundo, mas não tem para a sua própria vida. Tem condições de dar uma palavra de direcionamento para alguém, mas não direciona a sua própria caminhada. É um cego guiando o outro. Se você tem dificuldade para entender isso, eu oro nessa noite sobre sua vida e declaro que venha a maturidade em nome de Jesus. Só que maturidade é um tempo de perdas. Conta para o teu irmão, maturidade é um tempo de perda. Que perda? Perda de coisas que você gosta. Quanto mais você quer estar em Deus, menos você vai estar nas coisas. Quanto mais você quer alcançar os segredos do Pai, menos tempo para as coisas que são banais e insignificantes você terá. Onde você quer estar? Você quer estar no rol daqueles que querem acessar as coisas que estão ocultas, porque Ele está desejoso em revelar os segredos aos seus profetas, ou você quer estar como a grande maioria, se preocupando com as coisas vis e passageiras dessa terra? A escolha é sua, mas eu creio que você vai querer estar acessando as coisas que são celestiais e escondidas, em nome de Jesus, amém? Vamos ler o versículo de número 25 de novo? Gente, eu vou ter que correr aqui, senão eu não consigo pregar. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Meu Deus, vamos lá. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Vou só perguntar de novo para a gente gravar. Quem tem paciência? Eu queria saber como é que eu testo minha paciência. Você fica atrás de alguém no carro assim, que anda bem devagarzinho. Aí você testa sua paciência. Aí você vê quantas palavras gospel você solta. Deus lhe bendiga para todo sempre. Vai, cabeçudo, vamos! Sai, e você fica assim, cutucando seu carro de lado, assim, querendo fazer isso. Prova paciência assim. Aleluia, vamos lá, 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então veja só, Paulo está falando assim, olha, se você espera o que você não vê, com paciência você espera. Se você acha que você não tem paciência, então o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não tem escapatória para nós. De vez em quando as pessoas falam assim, mas é que eu não aguento, é porque eu sou fraco, mas o Espírito ajuda os fracos. O Espírito Santo ajuda todos que são fracos. Paulo está dizendo assim, olha, se você está esperando o que você não vê, com paciência espera. Mas da mesma maneira também, o Espírito, que é o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então por que o Espírito Santo trabalha por mim e por você? Porque Ele sabe que nós somos fracos, terra, murmuramos, reclamamos,
falamos que temos fé, mas não temos. Então Ele nos ajuda e Ele vai ao Pai e intercede por nós para fazer as escolhas certas. Existem coisas que o Paulo já está acessando, porque o Espírito Santo intercedeu por mim, porque se fosse depender da minha naturalidade, eu tinha perdido. Existem coisas que você e eu estamos vivendo em Deus, que foi o Espírito Santo que acessou por nós, porque pela nossa disposição natural, já teríamos perdido. A gente naufraga com muita facilidade. Quantos projetos você já tem engavetado? Quantos sonhos você tem guardado? Quantas vezes esse ano você já bateu a mão na cintura e falou assim, vou começar, e não começou? Quer ver só? Quantas vezes esse ano você já passou na frente do seu guarda-roupa e falou assim, hoje eu te pego? Mas você já correu dele faz tempo. E eu vou te contar uma coisa, não adianta você pagar o seu guarda-roupa, quem vai organizar tem que ser você. Só você sabe o que você utiliza e não utiliza, e só você sabe o que pode descartar. Só você sabe o que tem que fazer na sua vida. Olha para o teu irmão e fala assim para ele, abre as portas hoje e fala para ele. E só você sabe que você precisa organizar aí. Mas tudo isso eu só estou lendo para a gente chegar na pregação. Vamos lá, 27. A pregação não é aqui ainda. 27. O que foi? Já queria ir embora? Não, isso aqui é só o versículo de introdução. Vamos lá, 27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, de vez em quando você fala, ai Deus do céu, pega aquele ser, Senhor, e dá uma coça nele. Você quer vingar. Aí o Espírito Santo que está em você, intercede por você, porque sabe a intenção do seu coração, e inverte isso aí. Porque se for fazer isso aí, nós estamos perdidos, irmão. Porque se tudo que eu e você maquinamos, o Senhor for liberar, eu vou falar uma coisa para você, nós estamos pior que o Satanás. Verdade, irmão. Verdade. Pega só esse ano e vê por quantas pessoas você já murmurou, quantas você criticou e por quantas você já praguejou. Esse papel de murmurar, de criticar, é do diabo, irmão. Ele que faz isso. O sacerdote da Bíblia, ele levantava a mão direita para abençoar, e quando ele tinha que amaldiçoar, ele levantava a mão esquerda. Para quantos já não levantou a mão esquerda? Nós somos homens e mulheres gerados por Deus para transformar os ambientes onde estamos. Mas por que eu que tenho que sofrer? Não é que você que tem que sofrer. Deus precisa usar uma base para acessar e alcançar a muitos, e sou eu e você. Mas em vez de nós nos sentirmos honrados de sermos a base para Deus tocar pessoas, a gente briga com Deus porque está sendo a base. A sua luta ativa pessoas. As suas guerras transformam pessoas. As suas aflições convertem pessoas. O seu testemunho altera a rota das pessoas. Essa leve e momentânea tribulação que nós passamos aqui, a Bíblia chama ela de leve e momentânea, não se compara com aquilo que está reservado para nós na glória. Mas qual que é o nosso problema? A gente esquece do que está reservado na glória e se apega nisso e torna isso eterno. O caminho é esse aqui, ó. Existem pessoas que já deveriam ter passado por essa crise faz tempo, por essa luta faz tempo, mas você tornou isso mais importante do que o eterno na sua vida. A crisezinha, o probleminha que você está enfrentando é tão pesado para você, é tão importante para você, que todo dia você se debruça sobre ele. Ai, meu problema, olha aqui minha luta, olha aqui minha luta. Você ama esse probleminha, você ama ele, você gosta dele. Aí, você colocou até um bercinho em casa. Não, meu probleminha vai naná aqui. Nananana. Aí de madrugada ainda acorda, em vez de dormir o sono do justo, aí pega, vai lá, deixa eu ver se meu problema está aí. Está aí o problema. Aí no dia seguinte, em vez de sentar na mesa, glorificar o Senhor, obrigado, Pai, pelo dia que nos concede, pelo fôlego da vida. Senhor, não importa o que eu viva hoje, mas já te agradeço pelo dia de hoje. Mas não, em vez de fazer isso, vai lá, deixa eu pegar ele, deixa eu levar ele, porque eu nasci para esse problema. Não, você gosta disso mesmo, você gosta de ser vítima mesmo. Então você valoriza. Quando eu estou falando você, pega aí, tá?
Se servir, veste. Mas você gosta tanto desse negócio que o que é eterno não tem valor para você. Então, essa página que você está tão apegado, era para ter feito assim, ó. Opa, história nova. Opa, amanhã história nova. Opa, amanhã história nova. Não, mas você fica assim, nossa, lá em 1911, Deus fez milagre. Vive do passado, museu que é assim. As pessoas quando estão nostálgicas e querem regressar um pouco nos seus sentimentos, vão para os museus. Em nome de Jesus, que Deus não encontre em nós aqui hoje um museu gospel, onde as pessoas olham para nós e escutam, e vivem só dos lamentos e murmurações. Você conhece aquelas pessoas que você conversa com ela só fala de problema? Você vai conversar com ela, tudo bem, irmão? Não está muito bem não, viu? Eu vou falar uma coisa para você. Você é crente, irmão? Então, eu também sou, mas qual que é a igreja sua? Acho que eu vou lá porque a minha é muito fraca. As pessoas, elas na verdade, elas só contam problemas, elas têm prazer de contar problema. O Senhor ordenou, viu? Fala para todo mundo quem eu sou, de pé, deitado, andando, caminhando, sentando. Fala quem eu sou, fala o que eu faço, conta para eles. Mas a gente gosta de falar, prova, luta. Nossa, não paguei as contas esse mês, a coisa vai quebrar. Irmão, como as pessoas gostam de falar, irmãos do céu, eu já contei para você. Comecinho da nossa reforma aqui agora, em janeiro, alguém me encontrou na rua e disse, está correndo? Eu falei, estou fazendo uma reforma. Mas outra reforma? O ano passado você não reformou. O cara fazia até assim ainda. Mas outra reforma? Outra reforma? E você já fez num tempo de crise desse? Irmãos, eu não aguentei. Eu não aguentei, irmão. Eu sou meio simples. Eu tenho dificuldade para falar não para as pessoas, mas eu não aguentei. Eu falei, crise pode ter na sua vida, irmão, porque na minha não tem não. Lá na igreja que eu pastorei, também não tem crise não, irmão. A crise não é convidada a entrar lá, irmão. Lá na porta tem um tonel de azeite, já que a crise, se ela chegar lá, ela mergulha e se converte, irmão. Crise não tem lá, irmão. Nós não cremos em crise, nós cremos em Cristo. Porque o que provê não é crise, é Cristo. Cristo que provê. Enquanto uns crê na crise, eu creio em Cristo. A crise suga, a crise saca, Cristo ativa. Mas tem gente que gosta da crise. Minha crise. Porque meu marido. Sabe qual é o seu problema, irmã? Sabe qual é o seu problema, irmão? Em vez de você ficar reparando os defeitos do seu marido, da sua esposa, os abençoe. Abençoa eles. Em vez de você ficar reclamando dos teus filhos, daquela ninhada, primeiro ponto, devia ter pensado antes de fazer. Mas depois que já fez, não pensou, agora os abençoa, em nome de Jesus. Para de ficar murmurando. Porque é o prefeito, devia ter pensado antes de votar. Já votou? Agora ora por ele. Transforma, seja um cidadão diferente. Mas não, porque o presidente tivesse votado diferente, tivesse feito as coisas certas. Agora, age como um cristão, se posiciona como um homem e uma mulher de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar, chorar, se arrepender dos seus maus caminhos. Irmãos, a palavra é para a gente. A nação está errada, está andando tudo errado, então vamos se arrepender a gente, vamos chorar a gente, vamos orar a gente, vamos transformar a partir de nós, porque Deus, a palavra de Cristo no Evangelho é: vós sois o sal. Você traz equilíbrio. Vocês são luz. Vocês que iluminam. Mas querido, se esse sal está insípido, vai voltar a ter sabor. E se essa luzinha estava queimada, super LED gospel em você hoje. Quando eu estou vendo esse irmão, fala assim para ele: super LED gospel em você hoje, irmão. Sabe o que é o nosso problema? Nós temos uma cultura desgraçada. Essa cultura desgraçada é desprovida de graça, que foi impressa no Brasil. Dá um jeito, vamos dar um jeito. E as pessoas acham que com Cristo também se dá jeito. O único jeito que se dá em Cristo é ou muda de vida ou não muda. Você quer andar com Cristo? Muda de vida, mudança de postura, mudança de vocabulário, mudança de pensamento. Romanos capítulo 12 diz: renova, transforma o seu entendimento, transforma. Mas
Eu nasci assim, sabe? Eu vou morrer assim, porque eu sou assim mesmo. É o Gabriela, o crente Gabriela. Fala para esse sujeito que está dormindo do seu lado, fala assim, se você é Gabriela, fala para ele. Você vai se tornar um Davi hoje aqui, irmão. Sabe, olha aqui. Davi tinha aqui, nessa mão aqui, espada, espada. Nessa mão aqui, tinha uma harpa, E aqui, tinha um coração adorador. Por isso que ele disse para o Senhor, Senhor, adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Senhor, a mão eu vou na espada, mas quando a batalha tiver tão trabalho terrível, eu não vou na força, eu vou na adoração. Qual é o nosso problema? É verdade, porque agora nós vamos resolver, e conta para os outros. Saiu na rua, vizinha, tudo bom? Bom nada, porque olha, aí começa aquela coisa, sabe? Propagação, é papagaio, repete. Você não nasceu para viver em puleiro, viu, irmão? Você não é anunciador de recado, não. Você é águia. Se ativa novas rotas. Fala para esse irmão do seu lado com violência. Você está aqui nessa noite para ativar novas rotas para a sua vida. Conta para ele, conta para uns 2 ou 3. Fala para ele, você vai ativar novas rotas hoje aqui. Onde que eu estou mesmo, irmão? 27, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A gente gosta muito desse versículo isolado. Esse versículo não é isolado. Esse versículo tem um propósito. O Paulo está dizendo desde o início lá, olha, se a gente espera com fé, sabendo, com paciência. Porque o Espírito do Senhor, que conhece o que está dentro do nosso coração, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que todas as coisas possam cooperar para um propósito do Senhor. Então, tudo que o Espírito ativa para mim e para você, é para cooperar para um propósito que Deus tem para mim, porque está a resposta no versículo 29, porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando você fala, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é para que você se torne a imagem e semelhança do Filho de Deus. Tudo que você está enfrentando está cooperando para que você se torne a imagem e semelhança do Filho de Deus. Mas desse jeito, com tanta prova, com tanto sofrimento, qual é o sofrimento maior do que Cristo? Quantos pecados você está carregando no seu corpo? Quantas marcas? Quantas chicotadas você já tomou? Canada na cabeça? Quantos furos tem na sua mão? Nos teus pés? Mas eu não posso ir para o madeiro porque eu vou ser anátema. Não estou falando de ir para o madeiro, estou falando de sofrimento. Então todas as coisas cooperam, concorrem, porque Deus sabe o que eu e você podemos suportar para que nós nos tornemos maduros à imagem e semelhança do Cristo. Aí a gente vê que uma coisa não dá certo, a gente se desaponta. A gente vê que uma coisa não flui, a resposta não vem, a gente se magoa. Aí a gente cria expectativa em pessoas que não deveria, se chateia, se magoa, se fecha para todo mundo e forma um casulo e vivo no meu mundo, porque assim ninguém me fere. Isso está cooperando para que você viva com as pessoas, não pelo que elas fazem, mas porque você precisa amá-las, porque você é imagem e semelhança de Cristo. O problema nosso é esse, a gente quer amar só quem a gente gosta. Deus me deu uma palavra, e eu estava conversando acho que com os líderes, não sei com quem que eu estava conversando esses dias, que difícil essa palavra que Deus me deu. Deus falou assim para mim, Paulo, toma essa palavra agora e me ajuda a viver ela, porque ela é pesada. Deus me disse assim, Paulo, acredita em quem ninguém mais quer acreditar. Vem cá, faz de conta que o Lê, ele está escanteado pelo mundo. O Lê é um crente.
O Lê desviou dos caminhos. O Lê voltou para trás, ele foi injetar droga nas veias, ele foi estolar da cachaça, foi se prostituir. E o Lê me procura. Ô pastor, eu quero voltar para Cristo. Ninguém mais quer acreditar no Lê. Porque o Lê é a escória do mundo. O Lê foi na contramão da palavra. O que Deus falou assim para mim pega o Lê, Paulo. Cuida dele. Sara ele. Dá destino para ele, acredita nele. Mas é duro, né, gente? Mas eu não estou aqui para questionar. Estou aqui para obedecer. Porque se fosse para amar só quem eu gosto, agora eu vou voltar para o Lê, que eu gosto dele. Ô Lê, esse é o cara, né? Meu amigo esse aqui. Cara, esse aqui é o cara, é o Lê. Você está na mesa junto com ele, eu conheço o Lê, cara. E aí? O problema nosso é esse. A gente deixa as nossas feridinhas impedirem o romper e o fluir de Deus na nossa vida. Eu não sei quantas feridas você carrega, mas se você estava fazendo um berço esplêndido para ela, destrói ela hoje, agora, em nome de Jesus. Não vai embora com ela. Obrigado, Lê. Aleluia. Você entende o que eu estou falando? Então, tudo que você está vivendo tem um propósito específico de Deus, porque o Senhor te conhece, ministra a sua vida, intercede por você com gemidos inexprimíveis e traz para mim, para você, uma situação para nós crescermos até sermos imagem do varão perfeito. Você vai atingir o propósito. Conta para esse irmão, você vai atingir o propósito. Eu vou ler o texto que eu ia pregar. Abre lá ela em Juízes capítulo 11. Eu ia pregar aqui, só vou ler o texto, tá bom? Juízes 11. Não deu para pregar hoje de novo. Amém, né? Amém? Juízes 11, verso 1. Livro dos homens e mulheres que julgaram Israel. Um livro muito sério, mas também bastante preocupante, porque aqui nesse livro você vê a oscilação do povo de Deus. Ora queria, ora não queria. Deus levantava um juiz, transformava o povo, 40 anos de paz. Aí a pouquinho o povo naufragava de novo, Deus tinha que levantar outro. Era uma loucura. Aqui você vê explícito nesse livro, se você estudar, você vê como o povo do Senhor é um povo ingrato. Como o povo de Deus tem essa mania de andar com Deus, caminhar com Deus, porque acha que Deus é um Deus que só dá. Na verdade, a gente quer buscar somente os nossos direitos, mas não quer viver os deveres. Esse livro estampa isso. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Juízes 11, verso 1 diz assim: era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso. Diga comigo, valente e valoroso. Se tiver alguém bonito e agradável do seu lado, fala assim para ele: você nasceu com duas qualidades: valente e valoroso. Se tem alguém de valor aqui, é você. Não sei, sabe? Você é de valor. E mais do que isso, você é valente. Mas o valente não é o forte. O valente é o que não desiste nunca. Tinha um gigante que afrontava o exército do Deus de Israel. 39 dias ele foi valente. Não tem homem aí, não tem homem. Desafiava. Mas no último dia, no 40º, chega o homem que põe fim na assolação do deserto. Chega um que era valente. Que a primeira palavra dele é: quem é esse sem aliança aí, que afronta o exército do Deus de Israel? Quem é? Com ele, a visão era: eu não tenho a força dele e nem o aparato dele, mas eu tenho o que ele não tem. Eu não desisto. Quando o rei olha para ele e não vê características de um guerreiro nele, como o pai só viu nele um entregador de marmita para os irmãos, e os irmãos só viram nele um menino presunçoso. Quando o rei questiona e fala assim: escuta aqui um pouquinho, rei. Quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, vinha o leão. Eu catei o leão e dei nele, matei o leão e tirei a ovelha da boca. Não satisfeito com o leão, veio o urso, e eu fiz a mesma coisa. Interessante, queridos, que antes de um gigante vir, vem leão e vem urso. Então essas pequenas lutinhas estão te preparando para as grandes batalhas.
Conta para ele. Fala assim, o leãozinho, o urso está te preparando, fala para ele. Fala assim, para batalha grande, fala para ele. E quando Davi se abaixa no ribeiro e pega 5 pedrinhas, não é porque ele quis pegar 5 pedras, irmão. A história de Davi tem 5 gigantes. Cada pedra estava destinada para derrubar um por vez. E Deus deu para o Davi o quê? Uma funda. Então Davi ficava lá, pá, derrubava um pardal. Davi, vai naquele ali agora. Pau, uma rolinha. Eu tinha que derrubar umas pardelas. E o que Deus usou para que ele, na verdade, derrubasse o gigante? O que ele era perito, a habilidade dele. Eu te preparei para essa hora. Aí quando Davi derruba o gigante, Davi, depois de um tempo, tem acesso à espada do gigante. A primeira espada que o Davi teve acesso, não foi a dele, foi a do Golias. E a espada, nos tempos antigos, não era como a de hoje, empunhada assim. Ela tinha uma argola na ponta, e ela era manejada assim. Antes de você pegar a espada da honra, você vai aprender com uma funda, a ser um guerreiro que não retrocede e que não volta atrás. Aquela espada que muitos temeram que estava na mão do Golias, por causa de um valente, o Senhor falou assim, Tó, a espada dele eu dou para você, porque você deu valor para a funda que estava na sua mão. Não despreza os primeiros começos. Não despreza a caneta Bic que você tem, porque a caneta tinteiro virá para os grandes contratos em nome de Jesus. Infeliz é o homem que despreza os primeiros começos. Não despreza. Davi não desprezou. Uma fundinha, fui ungido, rei Israel. Não, eu vou ser perito na funda, porque isso aqui me ativará para um propósito do Senhor. Fala para o teu irmão que você está vivendo, te ativa para um propósito. Posso ler para acabar? Vamos lá. Ele era valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Fala comigo isso, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu os filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefité, e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filhos de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos, e habitou na terra de Tob, que é um lugar de montanhas e vales. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíram com ele, ou seja, iam para as bagunças e Jefité estava junto com ele. Jefité, um homem que tem o seu nome marcado por algumas palavras poderosas. O nome dele tem alguns significados, dentre os quais é Deus abre, Deus livra e Deus perdoa. Deus marcou esse homem para um propósito. Ele foi o nono juiz de Israel. Deus marcou esse homem. Nasceu de um ventre de uma mulher prostituta. Quando os filhos maiores cresceram, disse assim, olha, você está aqui morando em casa, mas você não é filho da minha mãe, então pega as suas coisas e vai embora daqui. Jefité baixa a cabeça e vai, atrai para si muitas pessoas, que na verdade não tinham o que acrescentar na vida dele, mas em momento nenhum, a Bíblia relata que ele se perde, ele se mantém no propósito eterno do Senhor. Só que ele é excluído dali. Uma ferida poderia ter sido aberta na vida daquele homem, para nunca mais, na verdade, estar querendo viver um propósito do Senhor. Assim somos nós. Sabemos que nascemos para um propósito, sabemos que vivemos para um propósito do Senhor, mas uma ferida que possa ser aberta em nós é um motivo suficiente para nos fazer retroceder. O tempo passou, e aqueles mesmos que mandaram ele embora, precisam voltar até Jefité. Precisam procurar Jefité, precisam ir até ele. Versículo 4. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi, e disseram a Jefité, vem, e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Jefité, a gente mandou você embora, cara. Só que você não podia ter ido embora, não. A gente se equivocou. Você é o cara que vai vencer os inimigos por nós, para nós, cara. Olha, nós nos equivocamos, cara, de
de ter levantado uma palavra contra você. E nós queremos, cara, que você vá para lá e você vai ser cabeça sobre nós, cara. Nós vamos ser seu servo. Se esse homem tivesse se fechado pelas feridas, ele jamais acessaria a honra. E a palavra que mais Deus permeou meu espírito nessa tarde, durante o dia de hoje, era para ministrar isso sobre sua vida. Se você espera algo no Senhor, não deixa que nenhuma ferida da sua história roube o destino profético que Deus tem para você. Esse homem tinha um destino. Esse homem tinha um destino para transformar um povo. Esse homem verdadeiramente era um agente de transformação. Mas escuta, antes da honra vem a humilhação. Antes do verdadeiro, o falso se manifesta. Antes dele ser honrado, ele foi humilhado. E a humilhação veio de um lugar de onde ele não imaginava. A humilhação veio de dentro de casa, veio dos irmãos. Os irmãos que deveriam ter olhado para ele, falaram assim: Jefté, você nasceu a sua mãe, cara, teve um caminho errado, mas não tem problema, cara. O nosso pai te amou e nós vamos te amar. Vem cá, cara, você vai ter um destino diferente. Mas tudo estava cooperando para um propósito eterno do Senhor. Não é porque não deu certo, não é porque como não saiu dentro da lógica ou do figurino que Deus estava no controle. Estava. O fato de ele ser levado para as montanhas e pessoas de má índole, na verdade, ter se aproximado dele, não era para desviá-lo, mas era para provar o que estava dentro dele. Aí, eles vão até ele, falam com ele, versículo de número 8, disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo nós tornamos a ti, para que venha conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Não vai ter ninguém maior no reino lá. Não vai ter maior ninguém, ninguém vai ser maior. Todos nós vamos ter você como nossa cabeça. Por favor, volta. Ele não foi bater na porta de ninguém pedindo honra. Você não vê escrito no texto aqui que ele subiu o monte, desceu o monte, foi fazer campanha. 7 semanas de campanha, 7 semanas de milagre, do impossível, ativação, o livro dos 7 milagres impossíveis da sua vida. Não leu livro nenhum, ele não foi fazer campanha nenhuma, ele não subiu monte nenhum. A única coisa que ele fez esperou com paciência no Senhor. E os sinais seguem os que creem. Por favor, Jefté, volta. Você será honrado aonde você foi humilhado. A sua honra não será em outro lugar. Aonde você foi humilhado, aonde você foi roubado, aonde você foi envergonhado, é lá que Deus te honra. É lá, e se prepare para voltar. E se prepare para ver a honra, porque ela já está batendo a sua porta. Versículo 32, eu vou ler para acabar. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Um homem que não valorizou a dor da sua ferida, mas olhou para uma promessa. Estava cooperando para o propósito. Cada vez que a minha